Ok, nós estávamos aqui tentando mostrar que as funções x elevado a meio, y1 x elevado a meio, y2 igual a x elevado a menos 1, formam um conjunto fundamental de soluções dessa equação que eu já coloquei naquela forma geral, né, para aparecer o P de x e o Q de x. E a primeira coisa a fazer é provar que elas de fato são soluções, né, para depois nós irmos para o cálculo do Wronskiano, tá certo? Então vamos lá. Derivamos primeira vez, deu meio, x elevado a 1, meio menos 1, que dá menos meio. Derivando a segunda vez, menos meio multiplicado por meio, vai dar menos 1/4, que x elevado a menos meio menos 1 é menos 3/2. Tá certo? Agora substitua isso aqui. Y duas linhas, menos 1/4, tá? Substituindo, ó. Menos 1/4, x elevado a menos 3/2, mais, aí 3/2, acompanhando aqui, 3/2, x elevado a menos 1, y', mais y1', estou testando y é a solução, vou substituir y1' aqui, meio, x elevado a menos meio, tá certo? E aí menos meio, x elevado a menos 2 multiplicado por y, mas o y nosso y1, que é x elevado a meio, x elevado a meio. Isso tem que dar zero. Se não der zero, não é solução, tá bom? Então aqui testando, né? Testando se y1 é solução. Substituímos y1 e suas derivadas lá na equação. Vamos fazer a conta, tem que dar zero, né? Muito bem. Aqui é menos 1/4, x elevado a menos 3/2, que você tem 3/4, né? Mais 3/4. Repete a base, somos expoentes, menos meio menos 1 vai dar menos 3/2. Aqui de novo repete menos meio. 1 menos meio, repete a base, subtrai os expoentes. 1 menos 2 vai dar menos 3/2, né? Menos 3/2. Põe o menos 3/2 em evidência, não é? Você vai ter 3/4 menos 1/4 dá 2/4. 2/4 é meio. Meio menos meio, zero. Então, ok, não é? Y1, portanto, Y1 é solução da equação 1. Tá bom? Da equação, né? Porque a 1 era aquela lá do início, né? Deixa eu riscar aqui. Da equação. É solução, pronto. Da equação proposta. Muito bem. Da mesma forma, nós vamos testar o y2. Tá? Verificação. Verificando se y2 é solução. Com y1 eu não tive esse cuidado, né? Agora vamos lá. Verificando se y2 é solução. O y2 é a função x a menos 1. Derivando, você vai ter menos x a menos 2, não é isso? Menos 1, menos 1, menos 2. Derivando outra vez, 2, você vai ter menos 2 multiplicado por menos 1 dá 2, x elevado a menos 3. Substitua na equação. Então, y duas linhas, que é 2, x a menos 3, tá? Estou substituindo, também não vou escrever tudo, porque vai ficar muita coisa, né? Substituindo a derivada segunda, mais agora 3/2 de x a menos 1, mais 3/2 de x a menos 1, y', só que o y' dessa vez agora é menos
x a menos 2. Aí, finalmente, menos meio, x a menos 2, menos meio, x a menos 2, daí você, menos meio x a menos 2, falta o y2, o y, né? Mas o y é x, opa, tem uma, não, tá tudo certo, sim, né? Esse aqui é o y2 linhas, aqui o y linha e agora o y, que é x a menos 1. Isso vai ser igual. Então, aqui estamos verificando o y2, né? Vamos lá. Fazendo a continha agora, você vai ter 2x a menos 3, que você tem mais por menos dá menos, 3 meios, repete a base, menos 1, menos 2, menos 3 no expoente, aqui menos meio, de novo, repete a base, menos 2, menos 1, menos 3. Então, põe x elevado a menos 3 em evidência, soma aqui, você vai ter menos 3 meios, menos meio dá menos 4 meios, que é menos 2, mais 2 igual a 0. Então, ok, outra vez, né? Verificado. Portanto, y2 é a solução da equação. Ambas são soluções, comprovamos isso. Agora você vai fazer o quê? Calcular o Wronskiano. Eu vou fazer o seguinte, o intervalo de definição são todos os números positivos, né? Você viu lá no início, x maior que 0, não é? Eu vou calcular a função Wronskiano. O que é calcular a função Wronskiano? Wronskiano dá y1 e y2 em x, um ponto arbitrário. Depois a gente escolhe um ponto para ver se dá diferente de 0, né? Então, o Wronskiano é y1 aplicado a x, vou fazer direto, tá? Para não perder tempo. O y1 é x elevado a meio. O y2 aplicado a x, o y2 a gente sabe quem é, x elevado a menos 1, tá bom? Agora o y1' aplicado a x, vou derivar isso. Nós já derivamos aqui da meio de x elevado a menos meio, né? E a derivada do y2 aplicada a x vai dar menos x elevado a menos 2. Muito bem. Essa conta é diagonal principal, vai dar menos x elevado a meio menos 2. E agora? Meio menos 2 vai dar menos 3 meios, né? Menos 3 meios. Deixa eu ver. 2 menos meio é isso mesmo. Agora, menos, do outro lado, meio. Aqui, repete x. Menos meio, menos 1. Também dá menos 3 meios, né? Menos 2, menos 1, menos 3 meios. Você faz essa continha. Menos 1, menos meio. De novo, menos 3 meios. Já vou arrumar isso aqui. Menos 3 meios vai dar 3 sobre 2. Aí é x elevado a menos 3 meios, né? Vai ser raiz quadrada de x elevado ao cubo. No final, com essa notação de raiz, a gente se entende melhor, né? Então, o x é um número maior que 0, não tem problema nenhum aqui. Então, se eu colocar qualquer coisa aqui, vai dar um número positivo, isso aqui vai dar um número negativo, portanto, diferente de 0, né? Por exemplo, eu poderia calcular o Wronskiano de y e y2 no ponto 1, que é maior que 0, né? x0 igual a 1, maior que 0. Por exemplo, né? 1 vai dar o quê? Ora, raiz de 1 é 1, isso aqui é menos 3 meios. De fato, um número menor que 0, né? Ou seja, é diferente de 0. Tá bom? Conclusão. y1 e y2. y1 é x elevado a meio. O y2 é x elevado a menos 1. É um conjunto fundamental de soluções. Conjunto, vou abreviar,
fundamental de soluções, tá bom? Da equação. Portanto, y igual a C1 x elevado a meio mais C2 x elevado a menos 1 é solução geral. É solução geral da equação, tá bom? Você poderia aqui colocar C1 raiz de x mais C2 sobre x, né? Também ficaria mais elegante, talvez. Bom, mas o fato é que você já sabe agora verificar quando um conjunto de soluções é um conjunto fundamental de soluções, ou seja, aquele que gera a solução geral do seu sistema, tá bom? Então, basta que o Wronskiano calculado em algum ponto, o Wronskiano dessas funções calculado em algum ponto do intervalo de definição da equação seja diferente de zero. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem pelo grupo. Um grande abraço e fiquem com Deus.